Queria te convidar então a abrir a sua Bíblia, sua palavra em 2 Coríntios, capítulo 13. Se você a tem aí, 2 Coríntios 13, do versículo 12 em diante. Nós vamos ver alguns textos e vamos comentar algumas coisas que nós já temos falado e que nesses dias têm se feito ainda mais essenciais. Amém? Deixa eu só achar aqui nessa versão, que eu tenho aqui na versão tradicional que eu já separei, mas eu gostaria de ler nessa versão a mensagem, que ela tem um pouco mais amplificado o texto. Então, 2 Coríntios 13, diz assim na versão original, do versículo 12 em diante: saúdem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudações, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nossa outra versão diz assim: é isso, meus amigos, sejam alegres, mantenham tudo em boas condições, sejam animados, tenham harmonia de pensamentos, sejam agradáveis, façam tudo isso e o Deus de amor e paz estará sempre com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um abraço santo. Todos os irmãos e irmãs que estão aqui lhes enviam saudações. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Há 5 cartas no Novo Testamento que terminam com esse encorajamento, que os cristãos devem demonstrar afeto com um beijo santo. Aqui diz nessa versão abraço. Tem lá em Romanos 16:16, em 1 Coríntios 16:20, em 1 Tessalonicenses 5:26, em 1 Pedro 5:14. Então essa expressão varia de prática, a prática dessa expressão varia de cultura para cultura, mas ele explica que o beijo tem que ser algo singelo, sem conotação sexual e também sem a falsidade, né, com a qual Judas traiu Jesus. Né, com o mesmo beijinho, Judas foi lá e entregou o nosso Senhor. Amém? O último texto, antes de nós já também orarmos e agradecermos a Deus por essa palavra, em Romanos 12, do versículo 13 ao 21. Romanos capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Ok? Romanos 12, 13 a 21 diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos, com as suas necessidades. Com os santos em suas necessidades, desculpe. Pratique a hospitalidade. Obrigado. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que te perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viverem em paz com todos. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Pai, a tua palavra, e nós mais uma vez em oração nos chegamos a ti, declarando a Deus que o Senhor tem liberdade para alcançar os nossos corações, para falar conosco e para transformar a nossa mente, gerar essa metanoia. Senhor, uma metanoia que a gente sabe não está sendo somente individual, não está sendo somente numa casa, não está sendo somente nas famílias, não está sendo somente nas comunidades, não está sendo somente em igrejas, em bairros, em cidades, mas está sendo na nação. Nós cremos nisso. O Senhor está virando a chave de uma nação para entendermos o teu propósito, para entendermos a tua direção. Eis-nos aqui, Senhor, para que possamos ouvir-te, aprender de ti e praticar aquilo que o Senhor quer. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Tudo que milita contra a tua palavra caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, qual é o final então de tudo isso? Vamos lá.
A gente começou aqui lendo um texto que é para encerrar culto, né? Alguns já se levantaram para ir embora, mas deixa eu explicar, calma. Não é para fazer isso agora. Espere só mais um pouquinho. Nós vamos entender o que a palavra quer dizer. Nós vemos aqui o texto de Romanos, mas vamos lá, o porquê da nossa salvação, queridos? Um dia então nós entendemos que Jesus veio, morreu, pagou o preço no nosso lugar, nós aceitamos a Jesus, e estamos salvos, estamos libertos, estamos curados, e agora? O que nós vamos fazer? Qual é o final dessa história? Né? Não, pode deixar, eu sei que está um barulhinho lá embaixo, a sonoplastia, mas os irmãos aqui devem estar me ouvindo bem. Eu agradeço a ocupação dos irmãos, mas acho que dá para me ouvir. Eu estou mais próximo aqui da câmera também. É bom que os irmãos saibam que estamos fazendo isso ao vivo. Tem vida aqui. Né? Aleluia. Então, qual é o final disso tudo? Nós aceitamos Jesus, entendemos que Jesus veio, morreu, e aí agora nós temos paz para com Deus, né? E agora então nós estávamos preocupados, precisávamos ter uma garantia, então a gente trouxe um carimbo. Deus, faz o carimbo aqui nós trouxemos aqui o nosso passaporte. Aí Deus veio, carimbou o sangue de Jesus sobre nós, a gente carrega o passaporte agora debaixo do braço e aleluia, vou para o céu um dia. É isso? Não. Será que foi para isso, gente? Não foi. Porque vamos lá, por que nós recebemos Jesus? Porque Deus um dia nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, o primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a graça foi Jesus que nos presenteou, foi um favor imerecido, mas ela veio fruto, primeiro, do amor do Pai. Amém? O amor do Pai se expressa através de uma atitude. E nós já falamos sobre isso outras vezes. Amar, então, é uma atitude de dar o melhor de si. Porque Jesus é o melhor que Deus tem de si mesmo. Porque Jesus é Deus. É o Filho. E o Filho é a prorrogação do Pai, é o prolongamento do Pai. E Jesus é o próprio Deus. Então, amar é uma decisão de dar o melhor de si. Então, a graça de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, manifestou-se na graça. Houve uma atitude. E muitos de nós, infelizmente, paramos nisso. Recebemos a graça, que foi a Jesus na cruz, agora estou justificado. Né? Eu fiquei justo, eu agora sou lavado, sou remido, aleluia, carimbei meu passaporte. Recebi o amor de Deus, creio no amor de Deus e nessa manifestação desse amor através da graça. Mas acabou a vida. É só isso? Não é. E aí que nós precisamos ter um despertar para aquilo que a palavra tem nos dito. Porque ele manda um saudar o outro. Ele fala de cumprimentos uns aos outros. E todos os que nós lemos aqui em Romanos, versículo 13 do capítulo 12 de Romanos, compartilhem. É para você? Sim ou não? Sim. É para você, mas compartilhar com quem? Com você mesmo? Não. Com quem? Com o outro, com o próximo. Abençoar até quem te persegue, até quem te amaldiçoa. Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar com os que choram é fácil. Ficar alegre com a bênção do outro já é mais complexo. Eu vou ficar alegre com a bênção do meu irmão. Se você quiser sentar ali. Alegrar-se com a bênção do meu irmão. Eu? Não. O irmão chegou, tá com o carro zero na garagem, o meu pois nem anda. Eu vou ficar alegre com isso? Deus só abençoou o ímpio e eu. Eu sei que ninguém conhece ninguém assim, né? Mas vamos lá. Ter uma mesma atitude para com os outros, versículo 16, 17, não retribui ninguém mal por mal, procura fazer sempre o que é correto, ter paz para com todos, nunca se procurar vingar, pelo contrário, dar comida, não se deixar vencer. Ou seja, tudo aqui envolve o próximo, tudo aqui envolve o outro. Agora, é impossível, e preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque é impossível nós fazermos isso se nós não entendemos o próximo passo. Next level, o próximo step, o próximo nível que Deus tem para mim e para você.
Porque olha só, os discípulos entenderam o amor de Deus. Os 12 que andavam com Jesus entenderam o amor. Entenderam a graça manifesta, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16, Pedro fala isso para Jesus. Mas eles só foram compreender a missão que eles tinham para fazer, que Jesus, depois de ressurreto, falou, a mesma missão que o Pai me dá, eu passo para vocês agora, em João capítulo 19. Quando Jesus fala isso para eles e sopra sobre eles o Espírito Santo, eles recebendo então o Espírito Santo, ele fala, quem vocês perdoarem os pecados, aí será perdoado, quem vocês não perdoarem, não será perdoado. João capítulo 19, depois 20. Então olha só, não dá para a gente fazer essas coisas sem a ajuda do Espírito Santo. Não dá. Sem estar cheio do Espírito Santo, não dá. Sem a gente compreender que os discípulos não tinham compreendido, só vieram a compreender depois do batismo. E mesmo após o Pentecoste, ainda teve uns ajustezinhos aí, o Espírito Santo trabalhando, mostrando uma coisinha ou outra, porque um ou outro ainda estava praticando algumas coisas que nós vamos ver aqui, que Deus não quer que nós façamos. Né? Vamos ler aqui um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Ok? Eu vou ler rapidamente aqui, para que nós possamos avançar. Do versículo 1 em diante. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Aqui é Paulo escrevendo para eles, tá bom? Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Paulo e Silas em Filipos foram presos e açoitados. Ok? Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Nossa, parece alguma coisa bem atual. Pois nossa exortação não tem como origem no erro, nem em motivos impuros, nem na intenção de enganá-los. Eu vou pedir permissão aos irmãos, eu preciso ler nessa outra versão, que assim é algo que eu achei fantástico, a expansão do texto, porque ele abre um pouco mais ainda o nosso entendimento no português mais atual, e diz assim, irmãos: amigos, é óbvio que a nossa visita a vocês não foi perda de tempo, fomos muito maltratados em Filipos, como vocês sabem, mas isso não nos desanimou, Deus nos deu ousadia e continuamos a fazer a nossa parte, apresentando a mensagem de Deus e desafiando a oposição. Vejam só o que diz a partir do versículo 3 nessa versão aqui a mensagem. Continue acompanhando aí, eu vou ler o versículo 3 a 5 agora. Deus nos testou duramente para que houvesse certeza de que nós estávamos qualificados a receber a mensagem. Certo? Estejam certos de que quando nós falamos com vocês, nós não estávamos procurando a aprovação de homens. Apenas a aprovação de Deus. Uma vez que fomos submetidos àquela bateria de testes, vocês agora podem ter certeza de que nós e a mensagem estamos ambos livres de erro. Estamos livres de motivos obscuros e planos secretos. Aqui eu estou lendo o versículo 4, que diz aqui que Deus prova o coração e Ele nos confiou o Evangelho que nós não falamos para agradar as pessoas. E aí no 5 vocês também têm aí, vocês sabem que a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância, Deus é testemunha. E aqui ele coloca que Deus sabe muito bem que nós nunca usamos de palavras como cortina de fumaça para algum propósito escuso. Então o beijo de Judas tinha um propósito escondido. Tinha uma intenção escondida. A preocupação dele com as ofertas para as viúvas ou para os pobres tinha outro objetivo. Tinha um objetivo escuso. Mestre, não se acontecerá isso contigo, o senhor não vai morrer. Bajulação humana. Jesus varia para ele: sai para trás, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas do homem, está pensando como homem, querendo me agradar. E nós não estamos aqui para agradar a homens, amém? Olha só que interessante.
Versículo 6 em diante. Nós não buscamos reconhecimento humano, quer de vocês ou quer de qualquer pessoa. Aqui ele continua falando nessa versão, ainda que tenhamos algum destaque como apóstolos de Cristo, nunca tiramos proveito disso, nem tentamos parecer importante diante de vocês ou de qualquer pessoa que seja. Tínhamos interesse em vocês e tratamos de vocês da maneira adequada. Nunca fomos superprotetores e nem condescendentes, mas cuidamos de vocês como uma mãe cuida dos filhos. Amamos vocês, agora versículo 7, amamos vocês e cuidamos de vocês com todo carinho. Não satisfeitos em transmitir a mensagem, queremos dar de vocês o nosso coração, e foi isso que fizemos. Aqui nessa versão ele diz, entregamos a nossa própria vida. Se vocês se tornaram muito amados por nós. Continuando aqui nessa versão, do versículo 9 em diante, a versão tradicional de 1 Tessalonicenses 2. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas da maneira que nos portamos santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, e que o chamou para o seu reino e glória. Versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar, porque os que receberam da nossa parte a palavra de Deus aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo o que ela é verdadeiramente, palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. 14. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo, aleluia, Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Qualquer semelhança. Que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos. Eles se esforçam para nos impedir de falar aos gentios, para que esses sejam salvos. Desta forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados sobre eles e finalmente virá a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, nos esforçamos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo quis, e não apenas uma, mas 2 vezes, mas Satanás me impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, porque vocês são a nossa esperança, alegria e coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus à sua vinda, são vocês. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Olha só, Paulo mostrando a forma correta de nós entendermos como praticar essa comunhão no Espírito. Não agindo com bajulação, não agindo por interesse, não tratando as pessoas de forma distinta mediante a um objetivo escuso. Não tendo a segunda intenção, não querendo buscar um favor que é por baixo, né, de uma capa de irmandade, falsa irmandade, não com um beijinho falso. Então, muitas vezes nós dizemos que recebemos e compreendemos o amor de Deus, aceitamos a graça, mas praticamos uma comunhão lamê-lamê. Não andamos na verdadeira comunhão do Espírito Santo. Andamos na comunhão da carne. Andamos numa comunhão de um entendimento mental, carnal, e que anda baseado nestas coisas. Paulo, em 1 Coríntios, a gente não vai ler, de 4 a 11, fala: o que vocês estão falando? Que um é de Paulo, outro de Apolo, que um é desse, outro aquele. Não me interessa de quem vocês são, todos nós somos de Deus. Um planta, o outro rega, Deus dá o crescimento, um ou outro vai sobre aquilo que nós lançamos e complementa a obra. Não interessa quem é de quem, todos somos do Senhor, somos lavoura de Deus. Então, que partidarismo é esse? Que história é essa de reinado humano? Onde nós estamos aqui levantando, quem vocês pensam que estão levantando plaquinha, né, de fã-clube de homens? Oi? Foi o homem que morreu por você? Foi Jesus. Ele, Cristo, o homem, que morreu por mim e por você, é Ele a quem nós devemos servir, é a Ele que nós devemos entregar a nossa vida. Então nós temos que compreender o que a palavra nos diz. E o último texto está em Colossenses, capítulo 4,
versículo 12 e 13. Um pouquinho para trás aqui, Colossenses 4, versículo 12 e 13. Paulo diz assim, aliás, antes ainda, um pouquinho mais para trás, Colossenses 1, 6 a 8. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 6 a 8, diz assim: o evangelho que chegou até vocês, por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorreu entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras. Epáfras, quem é Epáfras? Nunca tinha ouvido falar de Epáfras. Já tinha ouvido falar de Epáfras? Pois é, Paulo está falando dele. Nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Agora sim, capítulo 4 para frente, diz assim, capítulo 4, versículo 12, olha o testemunho que Paulo dá de Epáfras. Colossenses 4, 12, diz assim, Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele, eu, Paulo, dou testemunho de que ele se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Uau! Uau! Paulo está aqui dando testemunho de Epáfras. E Paulo era uma pessoa qualquer, irmãos? Agora, como que Paulo pode falar da oração de outro irmão? Se não for por quem pratica uma verdadeira comunhão no Espírito e que caminha junto no mesmo fé, no mesmo caminhar, no mesmo amor, na mesma direção, no mesmo propósito. Ainda que pessoas diferentes. Ainda que pessoas talvez em ambientes distintos, mas tenham a mesma percepção, porque é uma comunhão que é gerada no Espírito, não existe interesse equivocado. Aqui ele cita outros irmãos, você pode ler, quero aguçar a tua curiosidade a ler a carta de Colossenses e de Tessalonicenses. Já encerramos aqui os textos, e preste atenção, irmãos e irmãs, o que nós estamos fazendo aqui, se não é procurar entender e compreender a comunhão verdadeira do Espírito Santo. Então, mais do que uma oração, né, de final de bênção apostólica para terminar um culto, e ok, glória a Deus por isso, mas nós temos que levar as pessoas a entender. Nós somos carentes e estávamos perdidos, mas o amor de Deus nos alcançou. Como? Através da graça de Jesus. Ah, aleluia, que bênção. E acabou aí? Não, agora Deus tem comunhão. Sem comunhão, você não vai experimentar a vida de Deus. Sem se ocupar com o próximo. Pedro e Silas. É isso mesmo, Pedro e Silas? Não, perdão, Pedro e João estavam subindo, Atos 3, subindo para orar na porta, no templo, em Atos capítulo 3, no pórtico de Salomão, a hora terceira, encontraram ali um paralítico. Então, quando eles estão indo buscar Deus, encontrar o próximo. Toda vez que você e eu resolvemos buscar Deus, você vai se encontrar com alguém. Você vai encontrar o próximo. Se você diz que ama o Senhor e busca Deus, você vai encontrar o próximo. Porque não tem como eu amar ao próximo, eu buscar a Deus e não amar o próximo. Não tem como eu falar que sou de Deus e não ter comunhão. Não buscar essa comunhão do Espírito, entendendo que não é na barganha, não é... ainda que você possa perceber que o irmão está com alguma má intenção, ame, se manda orar pelos inimigos, que dirá de algum irmão que ainda é imaturo. Jesus sabia quem era Judas, sim ou não? E Jesus não o expulsou da igreja. Verdade. Jesus não o excomungou. Ao contrário, olha, o que você acha que você vai fazer, faz depressa. Faz depressa, porque... E até o último minuto Jesus o amou. Amigo, Jesus nunca foi falso. Amigo, tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Até o último instante. Eu creio que se ele se arrependesse, Deus o perdoaria. Mas ele só teve remorso. Então, que nós possamos compreender aquilo que Deus tem nos chamado. O Brasil está sendo despertado. Eu creio nisso piamente, para uma comunhão como nunca antes. Que não tem a ver com placas de igreja, não tem a ver com, me perdoem os títulos, pastor, pastriz, pastora, apostila, apóstolo, vice-deus, bispo. Não interessa o que você acha que é, ou que você já conquistou na carreira.
Deus nos chamou para vestirmos a mesma blusa, vestimos o mesmo manto, que aqui no caso fala do Brasil, mas o manto que nós vestimos é o de sangue do Cordeiro. É aquele que foi vertido na cruz por mim e por você, em amor a nós, a graça que nos alcançou e que nos leva para o próximo nível, de vivermos a comunhão do Espírito, para poder exercer este amor. Tem um texto que eu não li, mas como que o mundo vos conhecerá quando vocês agirem no amor? É no amor. Não dá para eu ter amor se eu não tiver comunhão. E não dá para eu crescer em amor se eu só tiver comunhão com quem eu acho que eu gosto. Isso não é amor, isso é enganação. Porque a hora que pisarem no seu calo, vão conhecer quem é você de verdade. Então, andar em comunhão vai trazer desconforto. Vai afiar. A Bíblia diz que o homem afia o homem. Elias querendo morrer, depressivo. Deus falou, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar de alguém que você precisa crescer. Ele foi cuidar de uma pessoa, foi cuidar, treinou o servo dele, o Eliseu. E nós conhecemos a história, como Deus curou Elias. Curou a tal ponto que trouxe para agora está pronto, pode vir. Então não tem como, Deus vai tratar de nós. E se nós fugirmos desse tratamento, se nós brincarmos de sermos ermitões, Deus não está nisso. Isso não é a expressão nem da graça, nem do amor, embora você os tenha. E os discípulos fizeram tudo o que fizeram sem terem o Espírito Santo. Porque eu já falei para vocês em João capítulo 20, 19, deixa eu só ter certeza para não dar o endereço errado. João capítulo 20, versículos 19 em diante, ok? Então, capítulo 20 mesmo, o versículo é 19. Tudo que eles fizeram sem o Espírito Santo. Eles expulsaram demônios, curaram enfermos, tudo no nome de Jesus. Por isso, muita gente, como diz em Mateus 7, vai dizer que fez e aconteceu. E Jesus vai falar, não te conheço. Por quê? Deus só vai conhecer quem tiver comunhão no Espírito. E a comunhão no Espírito é você amar o teu próximo e se rasgar e se doar e servir. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos porque essa palavra cala em nosso coração, que nós compreendamos, Senhor, que nós não estamos aqui por nós, que o Senhor nos trouxe esse tempo, neste tempo, nesta era, nesse dia que se chama hoje. O Senhor não errou, nós não estamos aqui por um acidente. O Senhor já sabia o que estaria acontecendo. E o Senhor já sabe todos os finais de todas as coisas. A vitória é dada ao teu povo. E aqui quando eu digo isso, eu sei, Senhor, que nós não estamos aqui dizendo que o Senhor faz predileção, que o Senhor faz acepção. O Senhor faz asepsia a todos aqueles que te amam, a todos aqueles que se achegam a ti. E nós sabemos, ó Deus, que todos aqueles que amam o teu nome, independente de religião, de doutrina, nós não estamos aqui falando de grupos seletos que seguem certos dogmas, nós estamos falando daqueles que querem o Senhor Jesus como seu único Salvador. A estes o Senhor tem reservado um tempo, ó Deus, de pressão, é verdade, de angústia, mas o final de tudo é a vitória. É a vitória. Porque a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, não serão dispersos, não ficarão envergonhados, porque o Senhor é o grande Deus da guerra, o Senhor é o Deus que se levanta a sua voz e põe todos os seus inimigos que baterem em retirada. E nós declaramos em nome de Jesus, que neste tempo que o Senhor tem preparado o teu povo para viver uma comunhão de verdade, como nunca antes, sem placas de igreja, sem, ó Senhor, reinados particulares de homens, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no corpo que o Senhor chama corpo de Cristo, que é a tua igreja. Nós somos essa igreja. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nos dá a revelação e nos dá o poder de viver essa revelação, a graça que vem do teu Espírito Santo e o amor que vem de Deus, Pai. Que possamos experimentar este amor do Pai, a graça de Jesus e essa doce comunhão do Espírito a cada dia. Viver isso na prática, Senhor, seja perto, seja longe, seja por telefone, seja pela ferramenta que o Senhor nos tem dado hoje da net. Não importa, Senhor, que pratiquemos isso todos os dias. E assim investamos, Senhor, uns nos outros, para avançarmos e rumo ao teu propósito. Sem bajulação humana, sem interesse obscuso, sem agendas ocultas, mas com o coração limpo. Limpo, Senhor, lavado no sangue do Cordeiro. Que o Senhor abençoe a cada casa. Que o Senhor abençoe a cada família.
Que o Senhor nos socorra neste período tão complicado, onde a nossa alma está turbada, está agitada. Mas nós dizemos, como diz no Salmo 46, aquietai-vos, ó nossas almas, e saibam que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Podem bramir os leões, podem bramir toda a selva, mas o leão da tribo de Judá tem a última palavra. Ele é o único e verdadeiro rei. Ele é o Senhor dos senhores. Os homens fazem plano, tramam ali as suas artimanhas, abram as suas covas e neles elas mesmas irão cair. Porque esta é a palavra do Senhor e nós confiamos nela. Ela é a verdade. O Senhor é escudo e é broquel. Obrigado, Pai. Nós te adoramos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana e até semana que vem.